O Império Romano foi sem dúvidas um dos mais poderosos e influentes impérios da história, e como todos sabemos, durante muitas vezes o Império passou por crises, e a dúvida que surge é sobre a restauração da República. Será que alguma vez algum romano tentou criar um movimento para voltar ao governo republicano? Antes de iniciar, eu gostaria de agradecer por sua visualização, e quero pedir que se inscreva se não for inscrito, considere se tornar membro, aqui ou na campanha do Apoie-se, e nos ajude diretamente. Outra opção é comprando qualquer produto da descrição, livros e camisetas sempre estão na descrição e no primeiro comentário. Com sua ajuda ficaremos cada vez mais fortes. Bora para o vídeo. Antes de Augusto, os romanos durante décadas sofreram com guerras civis e instabilidade política. Por exemplo, um romano que nasceu nos anos 60 a.C., veria a guerra civil de César, e após o assassinato de César, veria Roma mergulhar novamente em conflitos internos, então esse romano nunca veria uma Roma estável. Mas após a ascensão de Augusto isso mudou. O que nós consideramos como a transição da República para o Império não foi tão óbvio para os romanos, quanto é para nós hoje. Quando Otaviano acabou com as guerras civis, ele foi visto como o salvador da República Romana, e o título de Augusto foi criado para ele como um novo nome para mostrar o quão único e poderoso ele era. Augusto recebeu o título de Imperator, que significa imperador, mas para os romanos esse não era um termo monárquico, era um título para um general vitorioso. Como não havia um título monárquico, Augusto era chamado de Príncipe Senatus, ou primeiro senador. Com Augusto o império era quase como uma república, mas com o tempo alguns imperadores, como Nero e Calígula, abusaram do poder. Às vezes devido a essa transição lenta de república para império, não houve golpes para tentar restaurar a república. O mais próximo disso foi após o assassinato de Calígula, onde é dito que os senadores queriam restaurar a república, mas os pretorianos escolheram Cláudio como novo imperador. Para os romanos o termo imperador não significava como monarca, ao menos no começo do império. Em tempos depois, como no governo de Cômodo, era bem visível o poder do imperador. A verdade é que querendo ou não, para os romanos o império foi a melhor escolha, a república havia se tornado obsoleta, disputas pelo poder tomavam conta do cenário romano, senadores que só pensavam em si próprio. É só ver o exemplo do que aconteceu com os irmãos Graco, ou o que aconteceu com César. Todos eles tentaram fazer reformas para beneficiar o povo, mas todos foram parados pelos senadores corruptos. No Império, o imperador era o primeiro em Roma, geralmente não tinha ninguém que bateria de frente para começar uma guerra civil, nem mesmo os generais tinham poderes para isso, pois todas as legiões deviam estar sob o comando do imperador. Tanto que devido a isso todos os imperadores que não agradaram às legiões foram tirados do poder. Com isso o império foi melhor administrado, as províncias distantes foram melhores protegidas, e os romanos levaram sua cultura cada vez mais efetivamente para os bárbaros, levando a espada em nome de César. Ou seja, a república havia ficado distante para os romanos no final do Império do Ocidente, e todos aqueles do início do Império, só tinham lembranças ruins da república. Talvez tenha sido por isso que nunca chegou perto de restaurar o governo republicano. Os primeiros anos do Império foram de prosperidade, mas, com a guarda pretoriana, e as legiões sempre influenciando na escolha dos imperadores, o Império logo se tornou um lugar de tirania e disputas internas, muito parecido com os anos de crise da República. Então, talvez nada poderia evitar esse destino romano de sempre ter conflitos internos, parece ser quase como uma maldição devido à morte de Remo pelas mãos de seu próprio irmão. Devido a tudo isso Roma tinha oficialmente o título de SPQR, o Senado, e o povo de Roma, até o fim no Ocidente. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui, espero que tenham gostado. Se gostou deixe seu like e compartilhe com o máximo de pessoas que puder, e não esqueça de nos seguir no Instagram. Conto com vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.